Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Nós os adoramos, Senhor, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Dileto e amado ouvinte, hoje 2 de abril, quarta-feira, lembramos São José, estamos aprofundando o mistério quaresmal com as bonitas mensagens de Santo Afonso Maria de Ligório, e hoje ele nos convida a um tema pesado: sentença dos escolhidos e dos réprobos no juízo universal, dos reprovados no juízo universal. O juízo universal é o grande dia em que Cristo voltará como juiz de vivos e mortos. Não voltará como advogado, como foi na primeira vinda. E com palavras cheias de verdade e de piedade, ele nos mostra o destino eterno que nos espera. O céu para os escolhidos e o inferno para os réprobos, os que foram colocados de lado, reprovados. O Evangelho segundo São Mateus narra: vinde benditos de meu Pai, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Essa é a passagem do texto de Mateus 25 que a gente lê no dia de Cristo Rei. Serão essas as duas sentenças pronunciadas por Cristo no final dos tempos. Uns vão para a salvação, outros para a condenação. O Senhor, com sabedoria e misericórdia, começa com os justos. Por quê? Para que os condenados sintam mais vivamente o bem eterno que perderam. Os justos ganharam o bem eterno. Os injustos perderam o bem eterno. Compensa você colocar a sua alma em perigo, a sua salvação em perigo? Eu dizia ontem para um casal que podem casar na igreja e fica protelando. Vai lá, assiste à missa, não pode comungar. Podem casar, já têm seus filhos e não querem o sacramento do matrimônio. E vive no adultério, vive no pecado. E se morrer? E se a morte chegar? Porque a gente só tem uma garantia, que a morte é a grande verdade, que a qualquer momento pode bater à porta da nossa vida. Veja que nosso Senhor começa com os justos para que os condenados possam vivamente, diz Santo Afonso, perceber o bem eterno que perderam. Santo Afonso adverte: Jesus se voltará para os seus eleitos, com o rosto cheio de bondade, e lhes dirá: vinde, filhos benditos, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que alegria será ouvir isso! Não haverá mais sofrimentos, mais temores, mais provações. A alma, enfim, salva ouvirá do próprio Cristo: bendigo o sangue que por vós derramei e as lágrimas que derramastes pelos vossos pecados. Palavras lindas. Santo Afonso clama: ó pecado maldito, a que triste fim conduzes tantas almas compradas com o sangue de Cristo. Aqui, meu prezado ouvinte, não se trata apenas de uma punição, mas da consequência de uma vida sem arrependimento, sem conversão, sem correspondência ao amor de Deus. A pergunta que Santo Afonso faz a cada um de nós é a seguinte: com a vida que estás levando hoje, qual sentença acreditas que ouvirás naquele dia? Não se trata de medo, mas de responsabilidade eterna. Se desejas ouvir vinde benditos de meu Pai,
Então deixa hoje o pecado. O pecado da tibieza, da indiferença. Endireita teus passos, diz o santo. Busca os sacramentos, reza, confia e começa a viver com quem deseja o céu. E ele cita Santo Efrém, diácono, que diz: após a sentença, os condenados se despedirão dos anjos, dos santos, dos parentes salvos e até da Virgem Maria. Coisa espantosa. E então um abismo se abrirá e eles cairão com os demônios para o fogo eterno, ouvindo as portas se fecharem para nunca mais se abrirem. É o inferno, eterno, doloroso, irreversível. Mas enquanto há vida, diz ele, há esperança. E essa esperança é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele ainda te chama, te oferece perdão, te espera no confessionário, te alimenta na Eucaristia, te consola na oração. Não adies mais tua conversão. O tempo da misericórdia é agora. O tempo da graça, meu prezado ouvinte, se chama hoje. Eu sei que na igreja tem muita gente que não acredita mais na salvação eterna. Além daqueles que diz: se tem o céu, todo mundo vai ser salvo, até o demônio vai ser reconduzido ao céu, vai receber a misericórdia do Pai. Isso é uma heresia. Isso é uma mentira, é uma inverdade para justificar a vida de pecado. Muito cuidado, você que milita em círculos da igreja que já não fala mais de eternidade, não falam mais de pecado, não inclita no coração das pessoas o desejo da conversão, da confissão e dos sacramentos. Porque, na verdade, hoje nós temos muita gente que faz parte de uma igreja falsa, dentro da igreja verdadeira. São aqueles que não crê mais na eternidade, para quem o pecado não existe. Tem muita gente católica que é a favor do aborto. Pode observar que existe. Tem muitos sacerdotes que nunca pregam contra o aborto, porque já não acredita mais no céu. É heresia. A oração dessa gente não é escutada mais, porque o coração já está morto para as coisas de Deus. Nós precisamos pensar muito nisso. A renovação da igreja se dá nesta busca pela subida, a vida espiritual, como nos ensina o Frei Clodovis Boff no seu último livro, A Igreja em Subida. É necessário a gente estar na missão, nos trabalhos, na luta, pela evangelização, pela catequese, pelos serviços de salvação de almas. Mas o nosso olhar, ele deve ser um olhar sempre para a eternidade. Nós não estamos aqui por um acaso. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou a viver essa graça, a graça da santidade, a graça da nossa salvação. Não vamos jogar fora a oportunidade de nos santificar. Você que está longe da igreja, volte. Você que pode casar na igreja e não está casado, se case. Vocês que estão vivendo a vida irregular, procure seu sacerdote, procure os meios possíveis para organizar a vida de vocês. Nós precisamos de viver uma íntima unidade com Cristo. Tem muita gente que não gosta que a gente fala disso. Você é conservador, você é atrasado, você é tradicional. Tem nada disso. A igreja, ela é a verdade. A doutrina da igreja é a verdade. Nós não podemos querer criar a nossa igreja, da nossa cabeça, da nossa vontade. A igreja não é isso. A igreja é o mistério de Cristo, é a epifania do ressuscitado no meio desse mundo cruel que nós estamos vivendo. E a gente não pode esquecer nunca disso, prezado ouvinte. Nós fomos criados por Deus para a eternidade. E o zelo pela nossa alma, a busca pela santidade é coisa séria. Isso não é papo vazio. Isso não é
uma poesia. Não, isso é uma realidade. Quando nós entendemos que o nosso caminho é caminho de esperança, como nos diz o Santo Padre, o Papa Francisco, para o Ano Santo, é porque nós temos dentro de nós aquilo que é do Espírito Santo, da eternidade de Deus, a esperança. Os animais irracionais não têm isso, nós temos. E por isso o nosso caminho não para neste mundo que é passageiro. Ele vai à eternidade. Busquemos a nossa conversão ainda quando dispomos de possibilidade para isso, pois chegará o momento que você pode não ter mais consciência disso por causa das doenças. Busque enquanto é tempo, ande enquanto você consegue andar e busque a sua santidade. O Santo Evangelho da missa de hoje, desta quarta-feira, João 5, 17 e 30. No finalzinho do Evangelho, no último versículo, Jesus diz: eu julgo conforme o que escuto. E o meu julgamento é justo, porque não procura fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Qual que é a vontade do Pai? Que todos nós nos salvemos. Nós fomos vítimas do pecado original. Nós nascemos já com essas inclinações absurdas no nosso coração. Inclinações para o desprezo de Deus, o desprezo das coisas de Deus. E nós inclinamos às vezes para a injustiça, para o desrespeito aos direitos do próximo. Enfim, nós precisamos corrigir-nos. Quando São João Paulo II escreveu aquela exortação pós-sinodal, Reconciliatio et Penitência, a reconciliação e a penitência, que é uma encíclica, é uma exortação maravilhosa sobre a confissão, ele diz: nós só vamos mudar o mundo quando o coração de cada pessoa for mudado. E é verdade. A democracia vai ser democracia de verdade quando os corações estiverem mudados. As pessoas vão respeitar os direitos das outras quando os corações estiverem mudados. A justiça dos homens vai funcionar quando os juízes, quando os que servem a justiça, os servidores do direito, tiverem o coração mudado. Do contrário, não funciona. O pecado é essa realidade que massacra, que despreza, que escarnece de Deus e da obra de Deus mais importante que a pessoa humana. Quando você vê aborto, encarceramento sem os processos devidos e desencarceramento de pessoas que vão continuar fazendo mal à sociedade, quando você vê uma complacência com o crime, com as coisas erradas, com as facções nesse mundo, é porque o Evangelho não chegou no coração desses homens. São homens que estão na vaidade, que têm o poder, que têm muito dinheiro, que têm muita fama, que têm muitas benesses pagas pelo povo. Então, esses, Jesus diz, já receberam aqui nesse mundo a sua recompensa. E é verdade. Pobre de quem colocou a sua alegria, a sua realização neste mundo, porque as recompensas deste mundo são tão pequenas, tão curtas, quanto o coice dos porcos. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, abençoa, Senhor, a vida do ouvinte deste programa, das rádios que transmite o nosso programa, nossa Rádio Imaculada, Rádio Coração Fiel e tantas outras emissoras, que leva essa palavra, esse ensinamento a tantos corações. Cura, Senhor, os que estão desanimados, os que estão recalcitrados, não querem confessar os seus pecados, não querem mudar de vida. Toca, Senhor, estas almas enquanto é tempo. Que Deus te dê a alegria do zelo pela tua alma, da busca pela tua salvação. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
pela intercessão de São José e da Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas aqui no canal, com a oração da noite, as completas. Participe conosco, deixe aqui a sua palavra, o seu like e nos ajude a engajar ainda mais o nosso canal na evangelização. Fique em paz e até amanhã cedo, se Deus quiser.